Ó, beleza? Deixa eu gravar esse vídeo rapidinho aqui. Essa semana, assim, na verdade, tem quase 15 dias que eu estou trabalhando num conteúdo, numa pauta, justamente para fechar o ano aí. E acho que também tem conteúdos que eles só vêm de forma madura e natural com o tempo, né? Vamos colocar assim, eu tenho que ser, se eu não for dentro da minha vida, do meu cotidiano, da minha rotina, da minha vivência, se eu não for, se eu não tiver o meu, vamos colocar assim, meu espaço de fala adequado, eu acho que o conteúdo ele fica um pouco anêmico, tá? Então, por exemplo, esse conteúdo para mim, ele faz todo sentido ele aparecer aqui agora, porque ele é as fases que eu senti e eu de fato vivi e eu estou vivendo aqui, né? Mora no exterior. Então, nós vamos falar hoje aqui das 4 fases da satisfação do imigrante no exterior. Se vocês pesquisarem aí no Google, pesquisar em inglês, satisfaction phase ou adjustment phase of immigrants, vocês vão achar. Vários portais mencionam isso. Aqui, deixa eu dar primeiro uma pincelada geral. São 4 fases, tá bom? A primeira, estou traduzindo aqui, eu vou colocar o texto e algumas referências em inglês que eu usei para fazer o conteúdo na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo também eu precisei editar ele um pouco mais, né? Vou tentar colocar parte dos textos aí ao longo do vídeo. Mas vamos lá, são 4 fases. A primeira fase é a autossatisfação inicial, e ela também é chamada mais conhecidamente como lua de mel, é a primeira fase, tá bom? Muitos estudos indicam que os imigrantes geralmente passam por uma fase de lua de mel, logo após a mudança para um novo país. Durante esse período, os indivíduos podem experimentar uma alta satisfação diante da variedade de oportunidades, das experiências culturais, dos novos ambientes. E essa fase, geralmente, ela dura ali os primeiros meses e pode ser os primeiros poucos anos ali. Assim, conversando sobre esse conteúdo também onde eu trabalho, que é uma organização bem multicultural, né? Eu trabalho com gente assim, de vários países, tanto da Europa quanto fora da Europa. E também esse assunto dessas fases o assunto foi bem corroborado assim por alguns amigos que eu comentei lá. Assim, eu já bati um papo bem bom sobre esse conteúdo com um amigo meu ucraniano, até que divide sala comigo. Então, assim, essa primeira fase aí, né, que é conhecida como alta satisfação inicial, ela ocorre no início, tá? E ela tem uma duração ali, alguns sites mencionam de 2 anos, tá bom? Depende aí da experiência de cada pessoa, cada família, cada país. O tipo de mudança sempre é contextual, sempre tem que estar numa perspectiva, tá? A segunda fase é o período de adaptação, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui. Após a empolgação inicial, pode haver um período de acomodação em que os imigrantes vão enfrentar diferentes desafios diante da nova cultura. Por exemplo, a procura por emprego, estabelecimento de conexões sociais, a navegação por aspectos práticos da vida. E eu comentando sobre esse conteúdo com um amigo brasileiro que mudou para cá, e ele já está vivenciando o terceiro ano na Alemanha, ele fez 2 anos, ele está vivenciando o terceiro ano, ele falou que ele se viu totalmente dentro dessa segunda fase, o período de adaptação. Por exemplo, vamos colocar, a realidade, o choque, né, o desconforto bateu a porta dele quando eles precisaram procurar apartamento. Aqui na Alemanha não é igual no Brasil, por exemplo, onde você tem uma oferta muito grande e você praticamente só preenche um papel e consegue o apartamento. Aqui na Alemanha não é assim. Na Alemanha, você praticamente tem que ser selecionado como um bom candidato para morar naquele apartamento pelo landlord, pelo locador, tá bom? Então, por exemplo, se eu gostei de um apartamento ali, eu vou mudar, eu faço minha aplicação para aquele apartamento e aí eu tenho que esperar, eu vou estar concorrendo para conseguir alugar aquele apartamento ali, talvez entre 10, 20, 30 pessoas, 30 famílias, entendeu? É diferente isso, tá? Isso, inclusive, isso é muito fonte de ansiedade para muita gente aqui, tá? Para muita família.
A terceira, vamos lá, a terceira, né, assim ou assim, a terceira fase é a queda da satisfação, e aí o inglês significa buraco mesmo, queda. As pesquisas sugerem que pode haver uma queda nos níveis de satisfação durante os primeiros anos. À medida que os imigrantes encontram dificuldades para lidar com o novo ambiente, pode ser, por exemplo, a barreira da língua, pode ser barreiras de formação educacionais, curriculares, várias formas, tá bom? Pode ser clima, pode ser várias formas, tá? Essa queda geralmente está associada a desafios, por exemplo, à cultura e à integração na cultura. A queda nos níveis de satisfação geralmente ocorre também nos primeiros anos da imigração. Eu acho que quando eles mencionam primeiros anos, vamos tentar nivelar aqui. Tá? Por exemplo, a cidadania alemã, para uma pessoa que chegou aqui, começou a trabalhar, começou a morar, ela demora 8 anos. O prazo dela mínimo é de 8 anos. Tá? Quando acho que a pessoa é casada com um alemão, com alemã, ou tem blue card e tal, aí baixa para 5, acho que dependendo vai até para 3 anos de casamento, então, um negócio assim. O nosso caso aqui em casa, a Nanda, graças a Deus, tirou a cidadania dela esse ano e passou para o Elias, pela lei também. Então, eles dois têm cidadania. No nosso caso aqui, como eu tenho o meu cartão, é o visto europeu, de livre permanência em residência, igual vocês já viram aí nos outros vídeos, isso fez com que a Nanda fosse elegível para a cidadania com 5 anos. Então, vamos pensar nessas fases aqui. Se um processo de cidadania ele demora de 5 a 8 anos, a gente pode entender que a estrutura, o sistema que coordena isso, ele está atento a esse tipo de fases também. Então, dentro de 5 a 8 anos, podem haver sim essas fases e uma pessoa que está aqui pode decidir voltar para outro país. E de fato é o que a gente vê, sabe? Geralmente, tô falando assim da comunidade brasileira, quando a gente vê as pessoas voltam depois do segundo ano, ali já na vivência do terceiro, entendeu? Então, quando a gente fala assim que a primeira fase é a alta satisfação inicial, a segunda fase é o período de adaptação, a terceira fase é a queda na satisfação. Eu tenho para mim que essa queda na satisfação ela vai ocorrer depois dos 2 anos, entendeu? Dificilmente ela vai ocorrer nos primeiros 2 anos. Depende muito de onde a não ser que a pessoa chegou aqui e foi morar no interiorzão, numa DOF, com 1.000 pessoas, com 600 pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que depende muito de cada situação, mas em geral, de forma geral, eu tenho para mim que a maioria dos brasileiros, da comunidade brasileira que enfrenta essas fases, sente essa queda na satisfação, principalmente depois do segundo ano. Tá? E eu falo por experiência própria, foi como me pegou bastante. Meu primeiro ano, meu segundo ano aqui com a Ananda foi uma lua de mel, definitivamente, foi maravilhoso, tá? Maravilhoso, assim. Não estou falando que a gente estava iludido, não, pelo contrário, é porque demora mesmo para a gente lidar com problemas do dia a dia como de fato eles são, tá? Então, o primeiro ano, eu e a Nanda, a gente viajava, a gente só planejava viagem, todo mês a gente estava planejando viagem, estava viajando final de semana, duas vezes por mês, conhecendo Polônia, conhecendo Espanha, conhecendo, sabe, fazendo aquelas coisas que a gente não conseguia fazer no Brasil, entendeu? Mas vamos lá, voltando aqui, a gente está na terceira fase, que é a queda da satisfação. A queda nos níveis de satisfação geralmente ocorre nos primeiros anos após a migração, igual eu tinha falado. Esse período pode ser caracterizado pelo maior estresse, desafios relacionados à integração, sentimentos de isolamento. Gente, eu falei isso, eu falo assim em quase todos os vídeos. O isolamento social, para mim, é a queda do capital social, é a queda das relações, né, daquele afago, sabe, daquele suporte social, a gente chama de rede de apoio também para alguns casos. Isso aí, pelo menos para mim, é o que eu mais sinto, sabe, até hoje. Hoje, eu já aprendi a lidar muito bem com isso, já me adequei relativamente, apesar de estar sempre atento a construir, a estabelecer novas ou maiores redes de apoio.
principalmente na comunidade brasileira, assim, sabe? E estrangeira. Então, a duração pode variar nessa queda da satisfação, a duração pode variar de acordo com as experiências individuais, os fatores socioeconômicos e o contexto do país de cada anfitrião, né? Nós estamos aqui, tenta entender que quando eu estou falando isso, eu estou falando da Alemanha. A gente é uma família brasileira que migrou para a Alemanha. Esse é o contexto do vídeo, tá bom? Então, assim, vamos avançar aqui para a quarta fase, e aí depois a gente recapitula. Eu vou colocar um gráfico aí também, que eu achei muito legal de um outro portal, que também mostra de forma visual como que essas fases oscilam em torno de um eixo de satisfação, de um eixo de bem-estar. A última fase aqui, que eu acredito que é a que eu e a Nanda a gente está vivendo, é a estabilização e o aprimoramento. Tá? Com o tempo, à medida que os imigrantes se familiarizam com o novo ambiente e superam obstáculos iniciais, os níveis de satisfação podem se estabilizar e até melhorar. A integração bem-sucedida na sociedade anfitriã, no caso, a aquisição de habilidades linguísticas, o entendimento de como que o sistema socioeconômico funciona, a criação de um sistema de apoio social, isso aumenta para o nível de satisfação. Mas embora, né, entretanto, essa fase, o que eu gosto de ressaltar e que eu li sobre essa fase, é que essa fase ela é marcada pela oscilação da satisfação. Então, assim, não é uma lua de mel onde sua satisfação fica sempre lá em cima, não é a queda da satisfação onde você está lá embaixo, mas sim uma percepção, a forma como eu vejo, eu me entendi essa fase, a percepção realista de que no Brasil existem problemas bons, existem problemas e existem questões boas. E aqui existem problemas e existem questões boas, tá? É tudo pró e contra. Então, essa fase, para mim, é a fase onde, de fato, se coloca o pé no chão e entende. Peraí, quando eu saí do Brasil e eu vim para cá, tá, eu deixei de viver num ambiente com alta violência urbana para viver num ambiente com praticamente nenhuma violência urbana, né, comparado ao do Brasil. Assim, que um cara vai pôr uma arma no você para tomar seu tênis, para tomar seu celular, sabe? Mas, em compensação, eu vim para uma sociedade onde o capital social e as relações sociais são menores, são mais detrimentais em relação à sociedade brasileira, que você tem, por exemplo, o envolvimento da família, o envolvimento de amigos muito próximos na criação dos filhos. Você tem, não, assim, estou falando de forma geral, tá bom? Geral, cada caso é um caso, tá? Tem sempre que sublinhar, marcar essas coisas, porque algumas coisas não se podem generalizar, mas para a gente entender aspectos estatísticos, culturais, socioeconômicos, não tem como falar disso sem ser de forma geral. Tá bom? É a característica do problema que nós estamos endereçando. Então, recapitulando aqui, a alta satisfação inicial, que é a lua de mel, essa fase é marcada pela alta empolgação. Depois disso, você pode esperar uma queda, e aí eu vou mostrar o gráfico aí para vocês. Existe um período de adaptação, existe a queda da satisfação, tá? E, em seguida, a estabilização e o aprimoramento, que é a última fase. Tá bom? Deixa eu dar um pause aqui agora, porque agora eu vou virar o vídeo para a gente falar um pouco já em cima do gráfico, sobre essas 4 fases, e o gráfico ele até mostra mais, tá bom? Então, esse site aqui que eu achei, ele tem uma referência, ele parece que é um portal de uma empresa especializada em realocação. E aí, eu gostei dele, tem outras referências dessa, mas eu gostei dele, que ele até explora mais, ele expande mais esse conceito de 4 fases para para um subconceito com maiores fases. Mas contém o que eu tinha mencionado na primeira parte aí. Então, você começa aqui pela fase, né? O estrangeiro, né? Ele começa, e eu gostei disso aqui, porque isso aqui com base na Alemanha e Berlim, por exemplo, tá? Você começa pela fase da honeymoon, que é a lua de mel.
E aí seu bem tem o eixo aqui é o bem-estar, tá bom? E aí você vem tem um choque de cultura inicial. E aí, à medida que você passa por um período de adaptação, de ajuste inicial, o seu bem-estar melhora. Mas durante esse ajuste inicial, você começa a ter choques culturais. Então, a sua queda, essa fase aqui, ó, esse culture shock, que é aquele gap, a queda que eu tinha mencionado, na a fase em que você tem uma queda da satisfação. Olha só como isso é abrupto. Para mim, eu tenho para mim, e aí a minha percepção é que aqui é nessa queda que muita gente volta. É nessa queda aqui que as pessoas desistem e vão para outros lugares, tentar outros países e por aí vai. Mas você mudar de país, você vai passar por essas mesmas fases. É isso que a gente é importante a gente deixar claro, sabe? Que o que é um fenômeno que a gente está vivendo, o que é contextual, o que é expectativa e o que é realidade. A gente precisa separar essas coisas, né? Mas aí, à medida que você não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero viver, eu vou tocar minha família, eu quero trabalhar aqui, então você enfrenta, né, as dificuldades que você está lidando e você começa a passar pela fase. Eu gostei disso aqui, dessa subfase aqui de recovery, de recuperação, em que você vai passar de novo para um nível de bem-estar positivo, né? Vamos chamar o que está abaixo dessa linha horizontal como bem-estar negativo. Você não está feliz, você não está satisfeito. E em cima você está feliz, satisfeito. Assim, uma visão bem simplística só para a gente organizar as ideias aqui. Então, à medida que você se recupera, comece a estudar, por exemplo, aqui na Alemanha, estudar alemão, entender alguns contratos, entender que a cada 2 anos você deve sim rever o seu contrato de telefonia, senão você vai pagar muito mais caro. Entender esses pormenores, esses detalhes, essas linhas pequenas, você começa a navegar, trafegar pela sociedade, cultura e sistema de uma forma muito mais é, autônoma, muito mais segura para o seu bem-estar, para a sua autoestima. Então você entra na última fase, que é a fase de integração, em que você tende a seguir com seu bem-estar acima, mas também cabe uma oscilação. Tá bom? Eu vou deixar o link para esse site aqui também. Vocês podem vir aqui dar uma lida. Tem mais conteúdo aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez pelo vídeo, obrigado mais uma vez por acompanhar o conteúdo. Pode deixar nos comentários aí sua experiência, se vocês acharam mais variações dessas 4 fases, como que essas 4 fases impactaram vocês aí, principalmente para quem está vivendo já no exterior, para quem está vindo do país. Gente, para quem está vindo do país, é isso que você deve esperar, tá bom? Os primeiros anos é muito bom, mas se é o seu plano de vida, seu objetivo de vida, não desanima, sabe? Esteja preparado por passar por essas oscilações de satisfação, tá bom? Faz parte do jogo, tá? E assim, para fechar, é por isso que hoje em dia, sinceramente, assim, pessoalmente, eu até não tenho muita paciência mais, assim, eu recebo, eu encontro, eu tento socializar, mas geralmente quando chega brasileiro aqui, principalmente nesse primeiro ano, não adianta você falar, apontar, reclamar de nada que você tem praticamente a sua percepção, a sua opinião anulada. Por quê? Porque a pessoa acabou de chegar, ela está vivendo a lua de mel. É a mesma coisa de você virar para uma pessoa que está em lua de mel e você começar a falar dos desafios de um casamento. Entendeu? Não cabe, tá? Não cabe. Então é isso, gente. Beijão, Feliz Natal, excelente ano novo aí para todo mundo, tá? 2024 vem aí trazendo muita força de vontade, muita paz, muita saúde para a gente aí que tá vivendo fora do país e quem tá buscando aí a viver fora do Brasil, né? No caso aqui na Alemanha, tá? É isso mesmo. Fiquem firmes, sejam focados. Beijão. Tchau, tchau.